Olá pessoal, cá nós aqui novamente para corrigir umas questões, hoje baseado na Fundação Carlos Chagas, tá? Professor Alessandro Barros aí, curso ICRAS, vai lá na nossa página no Instagram lá e curte lá a gente lá, tá? Não deixe de deixar o like também pra gente aí não, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá para a correção de questões. Questão número 1, Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Considere as colunas abaixo. Coluna 1, número 1, osso longo, 2, osso curto, 3, osso irregular, 4, osso plano, 5, osso pneumático. Questão de anatomia óssea, né? Fazer uma correlação entre a coluna 1 e a coluna 2 e ver a sequência abaixo correta. Nessas questões, costumo falar que a gente, ao analisar uma ou duas, a gente já começa a fazer a sequência correta e vamos eliminar as que não são. Um osso longo. Osso longo, ele é um osso na coluna 2, morfologia complexa, que não encontra correspondências em formas geométricas conhecidas? Não. Isso está mais para a característica do osso irregular, que seria o número 3. Então, 3 deveria ser letra A, né? Aqui embaixo a gente vê 3 como letra A na opção B e na opção C. Já poderia até, porque eu não vejo mais nenhuma opção aqui em que a sequência da letra, né, fosse uma... anunciar a 1 que a 3 é D e D. Mas vamos fazer começando com 1. A gente já encontramos 1. A partir de encontrar 1, a gente já encontra tudo. Já encontramos a resposta. Mas vamos ver aqui o que diz a 1. A 1 que fala osso longo. Comprimento de largura equivalente, predominância de espessura. Apresentam uma ou mais cavidade de volume variável, revestida de mucosa de ar, seria pneumático. Equivalência nas 3 dimensões. Equivalência nas 3 dimensões não é equivalente nas 3 dimensões. Por exemplo, um osso longo, húmero, ele é comprido. O comprimento é um osso comprido. Então, e aí, característica de quê? De ser um osso que longo, porque o comprimento dele é maior que a largura e a espessura. E essa definição está o quê? Na letra E. Letra E está definido isso, né? Largura e espessura, né? Comprimento maior que largura e espessura, a letra E. Beleza. Temos alguma sequência assim? Temos sim, ó, a letra B, né, e a letra D de dado. Então vamos eliminar a A, a C e a D. Trabalhar por eliminação. Eliminar A, eliminar a C, não tudo não. Eliminar A, vamos eliminar a C, vamos eliminar a E. Vamos lá agora para o 2, osso curto. Na letra B, ele dá como resposta a definição de equivalência nas 3 dimensões. Na letra D, um osso curto, o comprimento é maior que a largura? Não. Já vimos que comprimento maior que largura é o osso o quê? O osso longo. Então, vamos eliminar também essa letra D também. Só sobrando para a gente como resposta a letra o quê? A letra B. Essa é a forma melhor que nós possamos resolver questões, né? Então, a sequência aqui, ó, fica 2, né? Como D, que é equivalência nas 3 dimensões. Então, o osso curto a gente tem equivalência nas 3 dimensões. A outra sequência é o número 3, o osso irregular, né? Que é morfologia complexa, que não encontra correspondência em formas geométricas conhecidas. Vértebras lombares, tem como esse exemplo aí, né? E como letra A. 4, né? Osso plano, né, gente? Um osso plano. Equivalência nas 3 dimensões, né? Fica como letra... Comprimento e largura equivalente na predominância sobre a espessura, letra B. E o 5, um osso pneumático, né? O que é um osso pneumático? Apresenta uma ou mais cavidade de volume variável, com revestimento e mucosa continuar, com ossos pneumáticos,
letra C, gabarito letra B. Sigamos lá então. Questão boa. Acerca do efeito de inclinação anódica, vamos responder as questões. Lembrando, o que é o efeito anóide, gente? O efeito anóide, também conhecido como efeito calcanhar, calcanhar não, calcanhar, talão, rio, efeito anódio, tá? O que acontece? A intensidade do raio-x emitida pela extremidade do cátodo, ela é maior do que aquela emitida pela extremidade do anodo, essa parte é importante, devido à própria absorção pelo ângulo do anodo, o ângulo do anodo em forma de bisel, tá? Então, o raio-x que sai pelo lado do cátodo tem menos energia do que sai pelo lado do anodo. Com isso, o que acontece? Alguns exames a gente aproveita esse efeito para tentar igualar as densidades óticas, né? Por exemplo, o AP de coluna dorsal, AP perfil de braço, AP perfil de húmero, AP perfil de coxa, AP perfil de perna. Lembrando, a parte mais espessa, mais grossa, parte mais grossa ou espessa para o lado do cátodo, tá? E a parte mais fina para o lado do anodo, para tentar igualar o que é a densidades óticas, tá? Lembrar também quanto maior será o efeito anóide, como eu posso evidenciar se ele ser mais pronunciado, tá? Menores ângulos, tá? O efeito anóide vai ser por menores ângulos, menor o ângulo do anodo, tá? Menor distância foco receptora de imagem e maior receptor de imagem, tá? Então, se eu tiver menor angulação do ângulo de bisel, se eu tiver menor distância foco receptor de imagem, no maior receptor, mais pronunciado será o efeito anóide, mais energético será pelo lado do cátodo e menos energético pelo lado do anodo, beleza? Depois desse resumozinho, vamos lá olhar nossas opções de resposta aqui. A intensidade da radiação emitida pela extremidade do cátodo do tubo de raio-x é superior àquela emitida pela extremidade do anodo. Acabamos, já fiz um resumozinho antes e tá aqui a nossa resposta aqui, né? Gabarito letra A. Mas iremos ver por que as outras estão erradas, né? Letra B. A intensidade da radiação emitida pela extremidade do anodo, não, é maior que o cátodo. Aqui está o erro. Não. Esse efeito é conhecido como efeito Rio. Acabei de colocar em cima. Calcanhar, talão, rio. Fotoelétrico? Não. Fotoelétrico não. Fotoelétrico é o efeito, um dos efeitos de interação da radiação com a matéria. O efeito de absorção, tá? Que melhora o meu contraste da minha imagem. Tá? O efeito fotoelétrico está relacionado com o número atômico. Quanto maior for o número atômico, mais evidente é o meu efeito fotoelétrico. Letra D. O paciente deve ser posicionado de forma que a região mais espessa ou mais grossa, né? Espessa ou grossa, tá? Claro que eles vão colocar uma linguagem mais técnica, tá? Mais grossa ou mais espessa a ser radiografada esteja, né? Esteja posicionado, não. A mais espessa vai estar posicionada na extremidade do cátodo. Cátodo, catodo, catódio, tá? Então essa aqui tá errada.
Letra E. O paciente deve ser posicionado de forma que a região mais fina não. Mais o quê? Mais fina não. Esteja na extremidade do catodo? Não, mais grossa, tá acima. Essa aqui é para extremidade. Mais fina tem que ser ou mais fina ou mais delgada, tá? Cuidado, ele pode vir fina ou pode vir também escrito também, ó, delgada. Tanto faz, tá? Então, gabarito da 2, letra A. Sigamos então. Átomos de mesmo elemento químico, mesmo número de prótons. Mesmo número de prótons, porém diferentes números de nêutrons são chamados de. Primeira coisa a colocar aqui, ó. Número atômico. O número atômico do elemento químico é a identidade do elemento químico, tá? Então, assim, quando fala de número atômico, a gente vai sempre botar na cabeça. É a identidade do elemento químico, assim como eu tenho o CPF. Você tem o CPF também. Então, a identidade do elemento químico está voltada para o número atômico. O número atômico é igual ao número de prótons. Entendi. O tungstênio, que tem o número atômico 74, representado pela letra W, o número atômico dele é 74, o número de prótons, 74. O molibdênio, o número atômico dele é 42, e, né, então o número de prótons é 42. Isso aí, 42. Quando há uma alteração, né, no número atômico do elemento, o elemento ganha ou perde prótons, haverá uma alteração nesse elemento químico. Ele vai deixar de ser aquele elemento químico. É uma coisa, eu tenho um número de CPF. Se eu alterar um número dele no meu CPF, não vai ser mais o Alessandro Batista Barra, vai ser outra pessoa. Assim como o número atômico. Quando há alteração... Vou botar mais aqui embaixo, ó. Quando há alteração no número atômico do elemento químico, haverá alteração no elemento, o mesmo, deixando o mesmo, tornando do seu outro. São informações importantes, mas quando a gente fala de radioatividade, né? Onde o núcleo está instável, o excesso de prótons, o excesso de nêutrons, ele vai, para encontrar estabilidade, ele vai jogar, né? Vai jogar o excesso de prótons, o excesso de nêutrons, né? Através de emissões de radiação alfa, beta, positivo, beta, negativo, para encontrar o que? Estabilidade, captura eletrônica, transição isomérica. Isso tudo tá lá, tem a plataforma todinha, tem a sala completa de radioatividade, né? Dentro da nossa plataforma. Vocês vão entender lá. Então aqui, ó, nêutrons, então, número de prótons. Aí ele pergunta, letra A, se são isômeros, se são isotônicos, isóbaros, isótonos, isótonos ou isótopos. Aqui, ó, lembra disso aqui, ó, lembrar disso aqui, ó, vocês têm que lembrar disso aqui, ó, iso é igual, tá? Iso igual,
tá? ISO igual, tá aqui, ó. ISO igual. Agora aqui, ó. Deixa eu um negocinho para vocês aqui. Bem interessante, ó. Bem interessante para vocês. Aqui eu tenho aqui, ó, meu N. Aqui eu tenho meu N aqui. Aqui. Aqui eu tenho... Que esquece. Aqui eu tenho meu N, aqui eu tenho meu P aqui, ó. Por que isso? ISO é igual. Isso é só um macetezinho, tá, gente? Ó, ISO igual N de nêutrons, tá? ISO significa igual ao P de prótons. Então, o que são átomos de mesmo elemento químico, mesmo número de prótons, porém diferente número de nêutrons, ou geralmente vem diferente número de massa, tá? São os isótopos, tá? São os isótopos. São os isótopos, tá? Agora, isótonos são elementos químicos com o mesmo número de nêutrons, diferente número de massa, tá? Os isóbaros são aqueles com o mesmo número de massa, tá? Não esquecer que uma vez ou outra cai na prova, a gente não pode esquecer, a gente não pode perder uma questão, uma prova não pode perder pontuação com uma questão tão fácil dessa daqui. 4. São consideradas radiações ionizantes. A X, rádio gama, letra A, radiação beta, B, radiação gama, radiação beta, ultrassom, letra C, radiofrequência, ultrassom, letra D, raio-x, rádio gama, radiofrequência, ultrassom, letra E, radiofrequência, raio-x. Primeira coisa, que é a definição de radiação ionizante. Tem muitas pessoas que trabalham e nem sabem o que é a definição de uma radiação ionizante, né? Radiação ionizante é aquela radiação em que ela vai o quê? Vai ionizar o átomo lá. Vai arrancar aquele elétron de lá. Arrancou aquele elétron, ela é uma radiação ionizante. Quando ela somente, a radiação, ela interage com o elétron ali, né? E ela não consegue arrancar aquele elétron, ela só eleva aquele elétron pelo lado, um nível maior de energia, e aquele elétron não sai ali do átomo, a gente fala que a radiação é uma radiação não ionizante. Tendo essa contextualização aí, qual dessas a gente pode considerar radiação ionizante? Lembrando que é aquela que o quê? Que arranca o elétron do átomo lá. Vamos lá. Raio-x, radiação gama, radiação beta, sim. Essas são radiação ionizante. Vamos ver o que tem de errado nas outras opções. Rádio gamas, radiação ionizante. Beta, ionizante. Ultrassom. Ultrassom não faz isso, não fala isso. Já vi pessoal falando que ultrassom emite radiação ionizante, hein? Já ouvi falar isso. Tome cuidado. Ultrassom não, ó. Ultrassom não. Tá errado. Ultrassom não. Ultrassom. Radiofrequência. Também não. Tá? Então, raio-x, radiação gama e radiação beta, tá? Lembrando que raio-x e radiação gama são consideradas radiações eletromagnéticas, tá? E radiação beta e radiação alfa são consideradas radiações corpusculares. Qual a diferença? Fala para mim, Alessandra. Claro que eu falo agora para vocês. Né? Diferença disso aqui. Radiação corpuscular tem massa e possui carga elétrica. Exemplos dela nós podemos dar radiação alfa e radiação beta. Então elas têm massa e possuem carga elétrica, tá? Uma outra coisa importante sobre
essas radiações corpusculares eletromagnéticas é uma coisa bem importante, muito importante. Poder de ionização. Vamos lá. Da mais ionizante para menos ionizante. Vamos lá. Mais ionizante a alfa, tá? Depois a beta e depois a gama. Agora, mais penetrante. Da mais penetrante para a menos penetrante. Vamos lá, mais penetrante, gama, já. Depois vem a beta e depois vem a alfa. Isso cai mais muito, cai com força, muitas vezes. Então depois vocês anotem isso aí, tá bom? Faça a anotaçãozinha no caderno de vocês, que um dia estará na prova de vocês também. Mais uma questão. Em evoluções, né, dos sistemas de tomografia computadorizado, os tomógrafos de, vamos lá, segunda geração apresentavam um tempo de exposições mais longos que da primeira geração. Da segunda geração, ele apresenta a primeira geração foi aquele, né, foi o protótipo, né, onde a gente tinha uma radiação muito grande mesmo, né? Então essa aí tá completamente errada, né? Completamente errada. O de primeira geração é aquele que tem o quê? É aquele que possui o quê? A primeira geração é o que o tempo de exposição era mais longo do que o de primeira geração. Isso aí é automático, né? Automático. Então, essa aqui tá o quê? Essa daqui está o quê? Essa está errada. Essa uma aqui, né, está errada. Então, o que a gente faz? A gente pega na prova. A gente vai pegar na prova e vai, ó, colocar como errado. Vamos ali, ó, riscar. Vamos taxar essa... Vamos botar taxado aqui, ó. Vamos riscar. Tá errado, que a primeira geração é aquela que a exposição é muito maior, né, gente, do que a de segunda geração. É aquela que o feixe em forma de leque, né, gente? Em forma de lápis. Feixe em forma de lápis. Eu falando besteira aí. O feixe em forma de lápis. Então, é uma opção que errada. Muito errada. Ok? Letra B de bola. O que diz a letra B de bola? Diz que a primeira geração utilizava um feixe em forma de leque. Olha que interessante. Um feixe em forma de leque, né? Um feixe em forma de leque. E apenas 10 detectores. Completamente errado. Por que, Alessandro? Porque o de primeira geração, acabei de falar, era um feixe tipo de lápis. Feixe de lápis, tá? É um feixe de lápis, gente. Era um feixe de lápis, tá? Um feixe de lápis. E o que? 1 ou 2 detectores. Letra B. Letra C. Terceira geração possui um anel fixo com até 4.800 detectores em posição oposta ao tubo de raio-x. A terceira geração é aquele que possui o quê? Detectores que giravam junto com o tubo. Um anel que rotatório e não fixo. É um anel rotatório e não fixo, tá? Tá errado também. D. Quarta geração
A quarta geração possui um anel deslizante com até 960 detectores. Então, a quarta geração, a característica dele era um anel fixo de detectores, né, que fazia um giro de 360 graus. 360 graus, por isso que está errado. Letra E. Segunda geração utilizava um feixe de raio-x em forma de leque que possuía em torno de 30 detectores. Essa é a nossa resposta correta. Não veio quando cai questão de tomografia, nunca cai uma questão assim de tomografia que seja difícil não. Mais tipo de geração de raio-x, ela é bem, não é complexa não. Não estão trazendo questões de tomografia muito complexas ultimamente não. Então gabarito, né? Letra E. E para encerrar as questões de hoje, vamos lá para a nossa última questão. A realização da histerosalpingografia é contraindicada em pacientes. Primeiro, né, a histerosalpingografia é um exame do que? Das tubas. É um exame do útero e as trompas, né? No sexo feminino, principal indicação, né, é infertilidade, tá? Infertilidade é um exame que é feito com contraste iodado hoje, né? Hidrossolúvel. Antigamente era feito com contraste lipossolúvel. Hoje contraste hidrossolúvel, que consegue eliminar mais rápido do corpo, né? Esse exame é realizado numa incidência P, oblíqua direita, oblíqua esquerda e perfil, tá? A gente faz entre o 7º ao 10º dia após o início da gestação, início da menstruação, tá? 7º ao 10º dia após o início da menstruação. Outra coisa importante, nesse exame a gente faz um médico, né? Ele faz uma prova chamada de prova de Koch, tá? O que é isso? Como a mulher ela tem a parte, né? Do útero dela é ligado com a região do peritônio, tem passagem para o peritônio, o que o homem não tem. O que acontece ali pode estar obstruído. Então o médico ali ele injeta o contraste para saber se tem passagem, se vai ter extravasamento para a região peritoneal. Se tiver extravasamento para a região peritoneal, prova de Koch positivo. Se ele começar a injetar e não passar, tiver obstruído, é prova de Koch negativo. Perguntas de prova. O período que é realizado esse exame, do 7º ao 10º dia após o início da menstruação. Outra pergunta é indicação clínica. Uma outra pergunta é a prova de Koch realizada em que tipo de exame contrastado, que tipo de contraste que se utiliza, e sempre está caindo histerosalpingografia em questão. Cara, sempre está caindo, sempre está caindo. Aqui ele está dizendo o seguinte, realização, vou botar aqui, ó, realizada do 7º ao 10º dia após o início da menstruação, tá? Faz a prova de Koch, que pode ser positivo ou negativo, tá? Vamos lá. É contraindicado em paciente com infecção do sistema biliar? Não vai nem estar o sistema biliar, né? Tá errado.
Gestantes, diagnóstico massas pélvicas com dor pélvica após uma ligadura tubular. Gente, nessa questão aí não tem a gente nem como discutir, né? Qual a resposta correta, né, gente? Não tem nem... Se você fazer um exame, né, num paciente para ver infertilidade, né? E a resposta aqui tem como gestante, né? Então, conta de cada paciente gestante, né? A banca foi meio, deu, assim, deu a questão pra gente, né? Com gestantes. Tá, então, pessoal, nossa correção, né, da nossa aula com questões da Fundação Carlos Chagas, tá? Vou fazer outros vídeos também. Deixando aqui para vocês, reforçando para vocês, quem tiver questões, eu só consigo encontrar uma prova só, tá? Quem tiver questões aí, pode me enviar para mim, tá? É a prova para possamos fazer correção de outras provas, tá bom? Não deixe de deixar o seu like aí, compartilhar e curtir não, tá bom? Até uma próxima aí. Bons estudos a todos. Bota na cabeça de vocês, o estudo ele é modificador, nunca deixe de estudar. Um abraço a todos.